estamos iniciando a primeira instrução divinista e o tema vai ser divinismo, é necessário. É perguntado o que é o divinismo, tem que saber responder o que é divinismo. Esta de hoje, no dia 29 de janeiro de 2021, é a primeira. Hoje estou eu aqui, muitos outros virão, assunto não falta e que não sobre nenhuma dúvida também. Estamos dando graças a Deus por essa ferramenta eletrônica, a internet, usada para o bem, tá bom? Mas, se não conseguiram entrar, ou se quiserem passar, repito, se quiserem passar para alguém, o link vai estar no nosso site, gdpatriarcajacó.org.br, que é justamente para que a doutrina não tenha fronteira, como temos tantos hoje presentes que moram no Brasil inteiro, Tocantins, Sergipe, Santa Catarina, Vitória, Espírito Santo, enfim, estamos aqui unidos, graças a Deus. Então, vamos ao assunto que nos une. Instruções online, divinismo, mas o que é divinismo? Divinismo, a primeira resposta que a gente dá, divinismo é uma doutrina, e eu vou dizer para vocês o que significa doutrina, e Jesus falava a doutrina. Então, primeiro eu preciso explicar o que é uma doutrina, porque o pessoal está acostumado em falar minha religião, minha seita. Não é nada disso, doutrina é um substantivo feminino, e que significa um conjunto de ideias, um conjunto coerente de ideias fundamentais que vão ser transmitidas. Isto forma uma doutrina. Ideias básicas que podem estar num sistema filosófico, num sistema político, religioso, enfim, econômico. Mas na Bíblia ficou bem claro, por exemplo, em Marcos estava, eu vou ler esses trechos da Bíblia para vocês. Os escribas, os príncipes dos sacerdotes escutavam Jesus falando e buscavam uma ocasião para matar, porque eles temiam, a partir do momento que viam que a multidão estava toda admirada, escutando a doutrina. Marcos 11. Jesus, concluindo um discurso, notou que a multidão se admirou com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, não era como os escribas que repetiam sem vida nas palavras. Usou Mateus a palavra doutrina. Marcos, por exemplo, no capítulo 1, diz que ele estava, Jesus, brigando com um homem incorporado num espírito horroroso, batendo boca mesmo. E Jesus repreendeu e disse para ele, cale a boca e saia deste corpo. E o espírito convulsionou, saiu, e aí parou de falar, a pessoa voltou ao normal. Quanto a gente não vê disso, né? Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, mas o que é isso? Que nova doutrina é esta? Porque ele, com autoridade, ordena e os espíritos imundos obedecem. Marcos já falava, o povo dizia, é uma doutrina. O próprio Jesus falava, o que é isso que vocês fazem? Como em Isaías avisou, vocês são como hipócritas, porque ficam lavando a mão daquela hora, daquele jeitinho certo que estava escrito. Vocês ficam me honrando a Deus com a boca, mas vocês estão ensinando doutrinas que foram feitas por homens, deixaram os mandamentos de Deus para trás, e vocês ficando com a tradição dos homens, como lavando jarros, copos, isso Deus não deu nenhum padrão para isso, então isto é uma doutrina que não vem de Deus. Marcos, capítulo 7. Em Lucas também,
Quando Jesus passava no meio deles, se retirou, foi para Galiléia, ensinando nos sábados, e todos se juntavam para escutar, porque eles gostavam de ouvir a doutrina, sua palavra era falada com autoridade. Em Lucas. Mas em João, também tem falando a palavra doutrina, Jesus falando. A doutrina que vos prego não é minha, é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se essa doutrina é de Deus ou se eu estou falando por mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a própria glória. Mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E não há nele injustiça alguma. João Evangelista mostrando que Jesus dizia esta doutrina de Deus, eu só vim entregar. Colocado isto, que é uma doutrina, eu faço a pergunta, o que se divinismo? A doutrina chama divinismo. Na época de Jesus era o nome caminho do Senhor. Eles eram chamados caminheiros. O que significa ismo? Tanto aparece no Evangelho Eterno. A gente fica até assim, o que será que significa ismo? Ismo é o sufixo, o pedacinho que eu coloco atrás de uma palavra para deixar que a ideia se transforme num conjunto de ideias em torno de uma outra fonte. Então, divinismo é um conjunto de ideias em torno daquilo que é divino. É uma doutrina, a doutrina de Deus. Divinismo é a consciência, estarmos conscientes, estarmos cientes da unidade de Deus. Prestem atenção. Então, vamos começar a explicar. A primeira metade evolutiva do planeta foi o que se chama divergente, e nós agora estamos entrando na segunda metade evolutiva, e a gente está percebendo, está tudo diferente, clima, política, brigas, até as guerras, o pessoal não abre guerra porque as armas são tão mortíferas que dá medo. Então, para entrar nessa segunda metade evolutiva, novo céu e a nova terra, Deus enviaria avisos, nunca ficou nada por acontecer sem avisos indispensáveis. Imagina o susto que os filhos de Deus teriam sem avisos. E aí, estes avisos estão em todos os continentes. A Bíblia é um livro que está em todos os cantos do planeta. O livro mais espalhado. Então, não tem nenhuma raça, nenhum povo que não escutou sobre as coisas que vão acontecer, porque estamos saindo da primeira metade, que foi, saímos de Deus e nos espalhamos. Essa primeira metade se chama divergente. Esta segunda metade é convergente, é voltar a Deus. O primeiro céu e a primeira terra aconteceu com as manifestações de Deus, todos sendo emanados com potenciais dentro de si para desabrochar. Já atingiu o clímax. Não há mais nada que possa ser mudado, aumentado. E agora, nesse vértice para trás, é a volta a Deus. Só que a humanidade agora já tem consciência de si. A humanidade já tem inteligência, domina muita coisa. Vejam, estamos falando por computadores. A Terra vai passar, então, por uma fase que é de maturidade. Saímos da juventude. Portanto, a Terra não vai ser mais de expiação de pecado, mas também não vai ser a maravilha logo de cara, vai ser, não é mais de expiação, mas vai ser uma parte de provação, provas. Estudou, vamos para a prova, vamos ver que nota tira. Provação. Ah, você falou que já está maduro o suficiente para ser isso e aquilo, vamos provar. Vai ser muito rigoroso para a maioria, muito rigoroso. Esta fase não é para
quem não leva as coisas a sério. O Senhor Jeová disse: quero que entendam de uma vez para sempre que quando eu entreguei a lei moral, quando Jesus veio para ser modelo, modelar, e trouxe os dons, que é a graça consoladora, reveladora, junto com tudo isto veio, o Senhor Jeová falando, a suprema cota de responsabilidade. O dever de trabalhar na intimidade profunda para que as conquistas divinizantes possam aflorar. Essas conquistas que vêm de dentro de nós, e nós, imagina todos neste processo, como vai ser. Todas estas vão transformar o tudo em espírito e verdade, assim como mesmo eu sou, assim disse o Senhor Jeová, uma comunicação. Então, vai ter que ter uma grande renovação, isso vocês concordam, do jeito que não dá. Então, em termos de conhecimento, com certeza, tudo aquilo que a gente fala e expande nos conceitos divinistas, de verdades divinas, do conhecimento do mundo espiritual, tem que ser muito mais expandido, mas também a prática vai ser mais cobrada. Não vai poder acontecer uma nova aurora, um novo dia, um novo céu, uma nova madrugada, sem esta tempestade prevista para acordar tanta gente que está dormindo, que está completamente entregue, parece uma cegueira, um torpor espiritual, jogados ao convívio apenas com a matéria. Então, nós vamos ao divinismo. Divinismo é a consciência da unidade, tudo vem de Deus. Então, devemos respeito a tudo e a todos. Somos todos irmãos. É um movimento idealista, com certeza, mas é simples. É só isso, é simples, diviníssimo. Nós temos o Evangelho Eterno. Está vendo que o meu está arrebentadinho? Nada de ter algum livro que você fique bem bonitinho na prateleira. É ler, reler, riscar, grifar, enfim, colocar em discussão. Então, o Evangelho Eterno nos traz o divino monismo, mono, em grego, ismo, a ciência do um. É isso que a gente aprende no divinismo, é a ciência da unidade integral. Tudo é uma coisa só, somos Deus, tudo que nos cerca é Deus, viemos de Deus e para Ele estamos voltando. Parece muito simples, mas na hora de colocar em prática, o pessoal acomodado em gostosuras não muito morais, por exemplo, que muita gente fala, mas eu gosto, ou então materialistas mesmo, não vai ser cobrado. Então, esta ciência da unidade integral é que a gente chama divinismo, e o divinismo é o que vai ser aquilo que vai reger os que sobrarem. O divinismo não veio para aqueles que vão ser expulsos daqui. Aquele imenso scanner separando o íntimo de cada um, porque não é pela aparência que alguém vai ser escolhido, não. Vai haver esta peneira, já está, aliás, e expulsos serão aqueles que não conseguiram alcançar e irão para os planetas, para os 2 planetas que estão aguardando, para começar tudo de novo. Deus é Pai de todos. E estes nossos irmãos terão nova chance. Quando estas higienizações planetárias terminarem, Jesus colocou também, na Bíblia está essa parte apocalíptica de Jesus. E o próprio Apocalipse, escrito por João Evangelista no final, está lá. Ninguém vai duvidar que Elias tinha que restaurar a doutrina, porque vão perceber, nossa, o que Jesus entregou ficou falho, brigaram, inseriram coisas, ele restaurou. E aí sim, ele entregou esse evangelho que é de Deus.
Divinismo, prometido no Apocalipse 14, versos de 1 a 6. As coisas vão ser tão duras no futuro, de medo, por medo, as pessoas vão ter pavor de pronunciar a palavra Deus e estar faltando com respeito. Esta doutrina tem um fundamento, tem uma base. Qual seria esta base? Moral, amor praticado. Nada na teoria, tudo praticado. O amor praticado chama-se bondade. Eu posso ficar em casa amando, amando. Nossa, como eu amo a natureza, os animais. Mas não saio de casa para ajudar, não faço nada. Amar posto em prática. E a revelação, os dons mediúnicos. Este é o colchão, a base, a estrada asfaltada, que é a base de tudo. Então, tudo isso terá que acontecer vindo do templo interior, com sabedoria, muito estudo, porque ninguém ficando em casa assistindo televisão cresce no saber. Então, ganha em luz praticando, saindo de casa, falando com o outro, ajudando, e ganha também buscando saber. E aí sim, se tornam verdadeiras tochas essas pessoas para iluminar a eternidade toda. Vamos lembrar, Jesus e Moisés fizeram de tudo para ensinar quais são os fatores que vêm a ser importantes nesta nossa vida. É Deus o Senhor de tudo. Deus é Senhor da justiça, Deus é que é o Senhor dos dons, todos os filhos recebem distribuído segundo a vontade dele. Deus mandou entregar os 10 mandamentos, aquelas frases que colocam moral no comportamento humano. E Deus delega missões para espíritos mensageiros. A gente quer essa vaguinha, tá certo? Vamos procurar agir de uma forma legal, de uma forma bem direcionada, para nós próprios sermos aqueles espíritos que nós encarnados trabalharíamos fora da carne. Espíritos que agem na natureza, espíritos que entregam ensinos, que regem as graças entre os reencarnados, enfim, a mensageria divina. Pensando com muita certeza, todos aqueles movimentos iniciáticos do passado, porque isso não começou agora, isso vem lá de trás, desde que o planeta começou a ter espíritos competentes para entenderem, a doutrina vem sendo entregue aos pedacinhos. Então, todos esses movimentos iniciados de todos os tempos têm ismo na palavra. E estes todos, sei lá, budismo, zoroastrismo, cristianismo, todos estes ismos vão ceder lugar a Deus, divinismo. Isto vocês podem ter certeza. Vai acontecer. E este movimento, o divinismo, finalmente vai conseguir os homens vão fazer uma congregação entre si, se olhando uns aos outros, não mais com desconfiança ou preconceito. Irmãos, do mesmo Pai, todos os continentes serão a minha casa. A minha casa. Eu moro aqui, neste planeta. Todas as raças são meus irmãos de outras cores. Assim será. Então, nos movimentos iniciáticos que houve, esta vai ser a nossa realidade, porque um só é o Pai. E nesse momento de retorno, tudo vai rumar. Sabe aquela coisa de o último apagar a luz? Este planeta vai existir enquanto tiver um espírito ainda que não infusou, não retornou a Deus. Assim que este último tiver feito esta última caminhada,
planeta também vai se dissolver, do mesmo jeito que se adensou, vai se eterizar e retornar a Deus. É plenitude vibracional. O que dá dó é que tem gente que vai, não vai ser assim, não tem problema. Pode achar o que quiser. Então, se um é o espírito emanador, para ele tudo retornará em plenitude e todos virão entender, todos virão, os que restarem, para desabrochar o Deus interno, todas as coisas que eu herdei de Deus, as minhas virtudes, que eu tenho, todos temos, quando fomos emanados de Deus, trouxemos o que Ele é em nós. Bom seria que a gente usasse menos tempo e mínimo de sofrimento. Então, era uma receita simplinha. Faça sempre o bem, não faça nenhum mal. Falta tempo para essa humanidade entender isto, mas é assim. Não faça nenhum mal. Pratique sempre o bem. Não adianta ter palavrório difícil, roupa metida besta, ou achar que manda um no outro. Não tem isso. Deus espera de cada um de nós consciência limpa, essas coisas, encenações, rituais, não. A Deus, isto, Ele conhece o nosso íntimo, para quê? Empinar o nariz, Ele sabe quem somos. Então, se a gente tiver atos simplesmente bondosos, a gente for misericordioso, tá muito bom. Tá entendido o que é divinismo? Quem assiste sessões sabe, divinismo é viver os 10 mandamentos, a gente sempre fala disso na abertura. O convite de cultivar os dons que cada um tem sagradamente, visando o bem dos outros, manter o contato com os nossos irmãos que são desencarnados, que são mensageiros de Deus. E aí, estes maiores se fizeram dignos desta tarefa. Então, esta doutrina proclama que a gente viva imitando Jesus, não falando, ai, Jesus é isso, eu conheci Jesus. Aí imita, ele é o nosso exemplo. E cultivar os dons como ele cultivou. Pé no chão, indo lá longe, não medindo fronteiras, vai lá, ajuda com a tua mediunidade quem precisa. Sabe o que vai acontecer depois disso? Vai acabar tudo que é penitenciária, manicômio, todas aquelas manifestações de sanatório, asilo, orfanato. Como assim orfanato? Uma criança ficar sozinha? Não. Tudo isto tem uma aparência, é um bem social. Não, não precisa nem ter. Todo mundo vai ser agregado, uma grande família. No pós-dilúvio, porque vai ter que ter esta saculejada. Então, nós, a partir disto, perguntamos assim, então, o que é ser divinista? Eu sou divinista? Você faz questão de viver a lei, 10 mandamentos? Sim, está começando, então, a ser divinista. Você pratica o bem, o bom? Pensando em Deus em todo tempo. Não é aquela coisa exagerada, mas sendo grato pelas coisas que recebe, enfim, dentro dessa regra, contando com o divino socorrismo que os nossos irmãos desencarnados são, nossos socorristas, ok, a gente começa a ser divinista, sim. Mas com o divinismo a exigência é maior. É sim ou não, tá? Não tem mais ou menos, não tem ficar no muro, mais ou menos eu estou entendendo. Não, isso está errado? Não faça. Isso é certo? Faça, dê exemplo rápido. Assim é que um divinista trabalha. E aí, lendo o Evangelho Eterno, transmite, aprende, transmite, informa os nossos irmãos. Mas quem que eu vou informar? Eu não sei falar de... A vizinha, para bater papo, conta para ela, filhos, parentes,
todos estes vão notar que um divinista é diferente. Um divinista se destaca pelo comportamento, de fato. Esta é a realidade. No divinismo, fica a pergunta: tem profissionais divinistas? Nunca. Nunca. Padrões divinos não são mercadejados. Não vai ter profissional dirigente, profissional médium, ganhando dinheiro com isso. Nunca. Jamais. A lei de Deus, as graças, a mediunidade, você não compra. Você quer ser vidente e por acaso compra em algum lugar que vende, a gente conquista. É isso, é por aí que a gente chega lá. Então, mercadejar, usar os dons para ganhar dinheiro, viver a lei a troco de alguma coisa, eu vou fazer tal coisa e em troca eu vou pedir aquilo. Como assim? O merecimento que a gente tem vivendo bem, tudo que não vai precisar nem pedir, as coisas acabam caindo no colo, vindo na nossa frente. As oportunidades. Deus não cobra valor nenhum para entregar para nós. Não cobrou os 10 mandamentos, não cobrou dividende nenhum para que ele fosse. Então, como Deus é Senhor de tudo, vamos lembrar o que Jesus falou para nós, em Mateus 10. Livrai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, mas recebestes de graça dai. Dai de graça aquilo que de graça recebestes, é o que está na Bíblia. Então, nós vamos por esta trilha, fazendo sair de nós, do fundo de nós, com muita sinceridade, a prática. Então, vamos às verdades divinas fundamentais que a gente precisa cultivar para merecer esse ficar no planeta, não ser expulso. Não é difícil de entender. Tudo que é de Deus. Divinista, tudo que é de Deus. Lembrar que a justiça dele é que comanda. E a justiça dele não tem jeitinho. Eu vou dar um jeitinho, vou perguntar, eu vou trocar, eu faço isto, mas eu troco por aqui. Mereceu, é teu. Não mereceu, não vai ter. E é Deus que mede e que dá. E galardões também. Foi tudo bem, seu comportamento tá joinha, o galardão vem também. Então, a justiça divina, os 10 mandamentos, os dons que a gente põe em prática, a mensageria, tudo isto. E Deus, que é o primeiro acima de tudo, percebam, esta abertura com esses 5 itens está presente em todas as sessões. As sessões abrem com uma frase ou outra tirada das obras, da Bíblia, dos livros do Pai. Esses 5 itens, o pentagrama abre as orações em conjunto. Agora, total atenção para uma coisa, por uma verdade, e se a gente sair fora, vai ser uma falha grave, vai perder conquistas, porque a gente vai ter que encarar a justiça. Viver a lei de Deus. Saiu fora, vai ter que se resgatar perante a justiça divina. Ou mesmo usar mal os dons, fazendo o mal com os dons, mentindo, dizendo que está usando os dons, tudo isso vai responder perante Deus. Se esbater contra o trabalho das legiões, isto é o primeiro item. Cultivar as graças do Espírito Santo, jamais por dinheiro, jamais para fazer feitiçaria. Isto é outro item que faz esbarrar de frente com a justiça divina. E o terceiro item, cuidado com os espíritos comunicantes. Jesus falou, está em João, a epístola de João.
experimentar se são de Deus as palavras que vêm através desse espírito comunicante. Não creia a qualquer um. Mede. Deus falaria isso, Jesus falaria isso. Viria algum palpite? Que eles querem que a gente tenha livre-arbítrio, se veio algum palpite. Não é. Então, o que ele espera é que a gente, cada um de nós, seja mensageiro de Deus reencarnado. Ah, mas para quem? Para quem aparecer na tua frente. Fala, jura que você fez isso? Você não tem medo, não, que você vai se ver com a justiça divina. Qualquer coisinha faz acender na consciência daquele que ouviu, é mesmo, né? O que eu fiz não é legal. Por exemplo, quem é divinista se considera eu sou mensageiro de Deus. Posso ser. Ah, mas como que eu posso ser? Puxa vida, tá andando na rua, uma criança caiu, a mãe não está perto, Deus não levantaria, ele que é pai de todos, amor total? Não, não se manifesta. É você que está perto. Levanta aquela criança, faz parar de chorar, sente a dor dela, pergunta, assopra, fala, já vai passar. Ah, mas nessa hora eu sou mensageiro de Deus. Puxa vida, a criança não parou de chorar? Kardec, quando saiu da carne, ele escutou. Filho, vai ser fácil ter gente entrando no espiritismo que você deixou. Difícil vai ser o espiritismo entrar em alguém, porque só entra se a pessoa abre de dentro para fora. Então, a ordem é uma só. Exponha sempre, mas impor, obrigar, faça, tem que ir, leia, nunca. No divinismo, a gente coloca, apresenta, mas não impõe. 3 vezes avise alguma pessoa que você gostaria. Avisa hoje, deixa passar um tempo, mais 3 vezes. Depois, não precisa mais, basta 3. É por ordem do céu, do mundo espiritual. Então, com o divinismo, a frase que Kardec reencarnado pronunciou foi: tão fácil vai ser entrar as pessoas entrarem no divinismo. A porta está aberta, entrei num templo divinista. Vai ser difícil, dificílimo, o divinismo entrar na pessoa. Porque, volto a dizer, precisa a porta interna, íntima, abrir. Se abrir para Deus. Então, eu fiz uma coleta, para ir caminhando para o final, de conselhos. Eu gravei, conforme esses espíritos, a maior parte desses conselhos vem do próprio Oswaldo Polidoro, nosso grande irmão, que restaurou tudo que Jesus deixou. E ele disse assim: a doutrina divinista, espírita divinista, é consoladora, é animadora, é universal, é a luz da verdade. Não traz nenhuma escabrosidade para ninguém, porque se a humanidade precisasse de escabrosidade, Deus não teria mandado Elias ao mundo fazendo sacrifício e se reduzindo do tamanho que ele tem para se reencarnar no meio dessa humanidade podre do jeito que está, para falar de Deus. Arriscado apanhar, né? Predestinados, escolhidos para levar adiante a doutrina. Escutem, não neguem o conhecimento da doutrina aos nossos irmãos. E ele, Oswaldo Polidoro, dizia: eu sou e devo ser exigente com a doutrina. Com vocês eu sou tolerante, porque eu sei que vocês não são perfeitos, mas a doutrina é. Ela tem que ser passada adiante perfeita. Por isso que a gente tem o recado de não mexa uma só vírgula em tudo que está escrito. Jesus disse: diante do infinito e da eternidade, todos irmanados e representados por Deus, manifestados por Deus, a vocês eu digo, nosso dever fundamental,
principal é somente compartilhar esta festa divina que aguarda a todos. Porque em doutrina não falta uma vírgula sequer para ser acrescentada. No mais, entrando neste teor de comportamento, esta teoria, a festa é de todos. É só participar. E ele ainda falava que não haja ruga na boca de vocês quando quiserem se dizer divinistas. O divinismo em si não está atrás do muro, não. Não tem meia boca. Divinismo não tem meia boca. Ou você é de Deus ou você não é. A doutrina era secreta. Esta doutrina era secreta, mas agora os selos foram rasgados, os véus foram abertos. É assim que eles dizem, representados no meio dessa gente. E outra coisa que eles esperam de nós, vocês têm que provar que a doutrina não é um lugar onde se conserta a vida de ninguém. A doutrina é a verdade que diviniza. A partir do momento que nós temos um comportamento divino, tudo que é divino chegará a nós. Consertar a vida, conserte-se. Porque se tem alguma coisa que está incomodando, foi decisão. É melhor para nós. Não tenho isso, precisava daquilo. Se não tem, o que será? Então, já sabemos, o triunfo do divinismo virá. É uma questão de tempo. Quando? Terceiro milênio. Triunfo do divinismo. Agora, depois do Apocalipse. Mas é necessário começar de cima para baixo, de Deus para os relativos, porque para que o programa divino triunfe por cima de todos os que são contra. Então, é chegado o tempo e este triunfo, este programa divino em cima do espírito e da matéria, os mundos e humanidades, chegou este tempo e é tempo de lutar contra o que é fora de Deus, porque lutar contra o próprio Deus é coisa de louco. É uma questão de tempo, da gente enxergar que todos os que lutaram contra vão pagar duramente. Ah, mas eu vi, fulano passou a vida inteira, fez tudo coisa errada, não aconteceu nada com ele já está com 70 anos. Isso é conta do tempo daqui e agora, desta vida. Mas e o histórico do espírito? Quantas vidas levará para consertar alguma coisa que tenha errado? O tempo do outro lado é outro. Então, cá estamos nós, com a Igreja do Caminho, caminheiros, Jesus, aqui estamos nós, caminheiros, caminhando no retorno a Deus, nesta estrada asfaltadinha, fala sério, não tem mais nada para ser ensinado, é só pôr em prática. A lei de Deus, o exemplo de Jesus, está tudo de novo no mundo. Os próprios 10 mandamentos estavam esquisitos, foram colocados no lugar, está tudo límpido, fulgurante, brilhante, convocando os homens para o divino banquete de fraternidade, banquete de revelação aberta, já pensaram? Dois lados conversando totalmente, os desencarnados conversando com nós encarnados. Oi, tudo bem? Tudo bom? Com quem estava falando? O rapaz. Mas era encarnado ou desencarnado? Não reparei. A vidência vai estar aberta para todos. Todos vão trabalhar com o mundo espiritual, ajudando ao lado, médicos com médicos espirituais trabalhando, professores, tudo acontecendo de acordo com esta grandiosa abertura que vai haver. Por quê? Porque depois da expulsão, a aura do planeta vai ficar mais leve. Para os que restarem do lado de Deus. Então, recordando, Pai, só Deus o é. Temos um código de conduta? Temos, é a lei, 10 mandamentos. Temos um divino molde para copiar o nosso herói? Ah, temos sim, Jesus, leia os evangelhos, está lá o que ele fez.
eu contar para vocês, a gente queria tirar foto de Oswaldo Polidoro, quando ele estava encarnado, ele falava, mas para que dentro em breve vocês vão me ver? Precisa de foto agora, para quê? Eu falava, por favor, a gente mostrar como é que o senhor era. Ixi, mas falta tão pouco, vocês vão me ver. Assim a gente ouvia. Qual vai ser a nossa casa? O infinito, porque a meta é sair do planeta, galgar o sétimo céu e de lá pular para o infinito, trabalhar no céu intermundos. Ah, e a sua família quem é? Oxe, todo mundo, cosmos inteiro. Eu tenho parentes em Marte, eu tenho amicíssimos em Vênus, isso para falar dentro do nosso sistema planetário. Quanto mais formos nos abrindo, vamos entender que há outros sistemas dentro da galáxia, e depois que conhecermos a galáxia, tem outras. O infinito nos espera. Aí, não vamos esquecer que o instrumento de abertura, de tirar as dúvidas, de consolar, é ser sempre a revelação, os dons. Todas as grandes verdades cabem em tudo isso que eu falei. Fora disso é erro, fora disso é treva, dor. Por quê? Por que eu posso dizer é erro? Porque tudo isso que eu falei vem de Deus. Não tem erro, não. Então, nós estamos rendendo muitas graças por ter chegado a esta hora, porque demorou, hein? E que venha logo este momento, que esta humanidade possa passar por aquela noite tenebrosa e iniciar o recomeço. Daí em diante, por paura, porque não vai ser por vontade, sabe? Essa humanidade não tem muita vontade de andar dentro do caminho da lei, mas por paura, por medo, vai ter que andar, vai perceber onde é erro, onde é acerto, e vai andar. Então, a gente lembra que todos os movimentos ismos lá para trás vai deixar lugar, todos eles vão deixar lugar para o divinismo. Todos os continentes, raças, povos vão se reconhecer filhos de Deus, contribuintes com isso ou com aquilo na nossa casa cósmica. Quando você mora na Terra, vai ter um condutor, um governador geral da Terra, uma só bandeira, a branca, bandeira branca escrita amor no meio. Está tudo já esperando que a gente chegue lá para terminar. Pode derreter o planeta, o divinismo não vai acabar, porque é um ismo em torno de Deus. O planeta, sim, vai acabar, mas Deus não tem fim, né? É infinito para frente e para trás. Passado, presente e futuro. Tudo o mais vai ter que mudar. Todos nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, sair da casinha e mostrar o melhor, a melhor face. E a gente fala desse jeito, e é para que aqueles que desejem, de fato, ouvir, porque tem gente que está aguardando uma chamada, está se sentindo sozinho. Tem muita gente que comenta, nossa, eu achei que era só eu no planeta lamentando tudo isso que está acontecendo, enfim. Ninguém mais tem a revelação que vai começar, a restauração que já terminou, as revelações que vão vir, as comunicações dos anjos que vão chegar, que o cavaleiro branco está no comando. E se ele saiu vitorioso para vencer, ele não veio para mostrar a cara e se esconder. Cavaleiro branco é o condutor da doutrina, a doutrina é o cavalo branco. A doutrina de Deus. Se alguém não vai querer aceitar, para aquele alguém vão ter os outros demais cavaleiros, vermelho, preto e amarelo, que vão agir fazendo estragos horrorosos. Mas o divinismo ninguém arranca do lugar. Está plantado no universo infinito, que é o próprio Deus. Então, eu vou terminar com a poesia Divinismo,
para que a gente possa escutar o recado escrito em forma de poema que foi nos trazido muitas vezes. O nosso grande irmão Oswaldo Polidoro encerrava as orações, ele falava, é necessário, neste planeta, fazer a oração dos pretos velhos, sem dúvida. Porque há espíritos carentes, necessitados e tal, mas hoje nós vamos terminar lembrando do nosso futuro. Divinismo. Recolhe-te, filho meu, ao templo interior e em silêncio. Escuta-me, entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora, no templo exterior, enquanto que eu, no teu pai, no teu íntimo, quero comungar, desejo comungar. A verdade é minha lei e eu detesto a idolatria, movimento a lei dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que teimas, espargindo a falsa teoria, enquanto que eu, pois cometendo semelhantes erros, perdão, perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti, e o meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda. Mas com frenesi tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu. Os corruptores compras simulacros, e bem que a miúde te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu? Retorna, meu filho, volta ao meu regaço, observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e gozes da gloriosa liça. Não aceito liturgias, porque isso não, nunca foi meu. E repilo simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória no porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro e no código imortal lembro-te a verdade redentora. A verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno despenseiro. Sou a origem e a vida. Te convido à conduta emancipadora. É assim o divinismo, sugando para o nosso retorno a Deus. Espero que vocês tenham entendido. Quando te perguntarem o que é o divinismo, você fale para a pessoa, senta, eu vou te contar uma história. E aí você possa falar com todas as palavras, com toda a naturalidade. Irmão meu, se vira para Deus e se entrega a tudo aquilo que Ele pede, porque vale muito a pena. Fica encerrado assim o nosso tema de hoje, e se vocês quiserem conversar alguma coisa, eu não sei se tem, vamos ver, se tem alguma coisa, não escreveram no chat. Se tiverem alguma coisa a perguntar, dúvida, Elza, tem dúvida? Não, tudo certinho. Ok. Se tiverem alguma dúvida, algum conceito que não ficou bem explicado, repito, vão até o site G de Grupo D de Divinista, gdpatriarcajacó.org.br, fale conosco.
Mas isto tudo foi gravado para que a gente possa deixar para aqueles nossos irmãos que estão em horário de fusos diferenciados. Temos gente no Canadá, lá é mais cedo, e o pessoal que mora na Europa, que se mudou, conhecedores, precisam estar, é muito mais tarde lá. Nosso fuso é 3, 4 horas mais cedo do que lá. Então, ficará à disposição, se quiserem dar para alguém, é só pegarem lá no site também, tá bom? Um beijo no coração, pessoal.